presente. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, por favor. Quero louvar a Deus pela vida da pastora, pela confiabilidade que nos dera para aqui estar mais uma vez. Revendo os irmãos, Deus continue abençoando a todos. Nosso amigo Maurício, junto com a caravana de jovens, atravessou a Macedônia para aqui estar conosco. Glória a Deus, aleluia. E aqui veio cultuar o Senhor. Prometo à igreja que não vou me demorar. Serei sucinto muito nas minhas palavras. Apocalipse capítulo de número 3, por favor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Russo. Amém. É de Filadélfia. Juazeiro Bahia. Juazeiro. Amém. Glória a Deus. Eu tenho meu sogro, ele mora lá em Filadélfia. Ali perto. Pertinho. Que Deus continue abençoando a todos. Aleluia. Os irmãos aqui estão numa dinâmica de festa. A gente sabemos que período de festa é muito cansativo, porque agrega o mundo espiritual, campanha de oração, preocupação. Visa os irmãos na caravana indo para o monte. Então, no período de mês de campanha, ou seja, de festa, há uma guerra, outras coisas para dar certo, aquela coisa toda, mexe nos potes que celebraram, enfim. E nós entendemos isso porque nós também entendemos essa dinâmica de festa lá na igreja, na Assembleia de Deus, onde nós congregamos. Queridos, acharam o capítulo de número 3 de Apocalipse? Quero louvar a Deus pela vida também do ministro de louvor que ali está, que Deus continue abençoando de maneira excelente. Eu não chamo levita porque nós hoje não se tem mais levita. Existe ministro de louvores. Levita era da tribo de Levi, que designava por Deus a função de levar a arca da aliança. Nós, enxertados em Cristo, nós somos da tribo de Judá. Glória. Entende? Aleluia. Hoje você que canta é ministro de louvor, tem o ministério de apresentar o louvor ao Senhor. No Antigo Testamento, que não existe Velho Testamento, o que é velho? Algo que passou muito tempo e não presta mais. O que é antigo? Aquilo que tem muito tempo e o valor nunca caiu. Entendeu? Então o que acontece? Antigo Testamento é o correto de se falar acerca das Escrituras, a Torá ou o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, quando o rei ia para a guerra, ele consultava o profeta, porque ele precisava uma resposta de Deus. E o profeta sozinho não podia fazer nada. Ele chamava os tangedores, que eram os tocadores de instrumentos musicais. E os tangedores chamavam os cantores, que antes eram os da tribo de Levi, os levitas. Eles entoavam o louvor a Deus. Os tocadores tocavam, que eram os tangedores com seus instrumentos musicais. O louvor subia, Deus recebia o louvor, a glória descia, Deus tomava o profeta e o profeta falava para o rei o recado de Deus. Glória. O culto é todo mundo, dependendo de todo mundo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus é. Mas eu serei breve demais, irmão. Breve. Não se apresse sair da casa do Senhor. Porque amanhã ainda tem as atividades de trabalho Aleluia. para todos. O versículo de número 8, capítulo 3, versículo 8, diz como? O 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. O 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, observe que nós aqui, pregador, Deus continue abençoando de maneira excelente também. Observe que nós aqui lemos 3 versículos. Esses versículos foi direcionado para a Ásia Menor. E esses 3 versículos estão inseridos dentro de uma carta.
Carta essa que foi escrita por João. João, o evangelista, o apóstolo. Vale salientar que João, o Batista, não escreveu nenhum livro da Bíblia. Esse João que eu falo aqui é João, o evangelista, o apóstolo de Jesus. Vale salientar que foi o único dos apóstolos que teve uma morte natural. Todos os outros discípulos ou apóstolos, com exceção de Judas, morreu martirizado pelo amor do Evangelho de Cristo. E João, segundo os historiadores, diz que ele viveu cerca de 110 anos de idade. E ele foi para uma ilha chamada Pátimo, porque ele pregava o Evangelho de Cristo. E na época, o imperador que reinava, ou que imperava, ou governava Roma na época, era um chamado Domiciano. E ele deu a ordem: quem não o reverenciasse ele como um Deus e fizesse uma petição a outro Deus, esse seria lançado na ilha de Pátimo como um castigo, para lá ele vivesse trabalhando como escravo até a morte. Só que João, ele não respeitou aquele decreto daquele governo. Por que João não respeitou? Qual a diferença? Qual é o governo no dia de hoje? Qual é o decreto? Quando é que a gente vai desobedecer a uma lei na terra? Se o próprio Paulo escrever na igreja em Coríntios, Paulo vai dizer que nós temos que estar submissos às autoridades da terra e nós temos que obedecer o que elas são constituídas por Deus. Mas quando é que a gente vai, na realidade, ou por que João aqui, ele desobedeceu essa ordem? Será que ele pecou contra Deus? Não. Aonde é, ou até que ponto nós vamos desobedecer, ou até onde nós podemos desobedecer uma autoridade da terra? Desde quando eles não mexam na nossa fé. Quando ele mexe na nossa fé, a Bíblia vai dizer: melhor obedecer a Deus do que os homens. Observe que no período de pandemia houve decretos, e alguns, o decreto foi: fecha tudo, não abre nada, não cultua. Desde quando não mexe na nossa fé, nós vamos obedecer? Houve um decreto na Babilônia, e o decreto é: ninguém durante 30 dias não faz petição a ninguém. Só que mexeu na fé de Daniel e disse: eu vou quebrar o decreto, respeitar o decreto e vou buscar Jesus. Então houve uma ordem para não fazer uma pregação, uma ministração ou clamar outro Deus a não ser o tal do Domiciano. E João, ele manteve o seu caráter cristão, sua posição, sua fé, e continuou pregando o Evangelho de Jesus. Então João logo ele foi levado para a ilha de Pátimo. Vale salientar, queridos irmãos, que nós vamos sofrer perseguição se tiver a fim de pregar o Evangelho e ser fiel ao Senhor. Glória a Jesus. Esse negócio de crente mimimi, qualquer coisa, a gente, meu Deus, eu não vou mais fazer tua obra, eu não vou mais pregar, que perseguição, que peleja, que vento, que vale, todo mundo serve para estar no exército de Jesus. Verdade, aleluia. Porque desde quando nós se aliamos ao exército de Cristo, você já declarou guerra com o inferno? Isso aí. Desde quando você aceitou a fé, e desde quando você disse: eu quero estar militando a milícia de Cristo, estar no exército de Jesus Cristo. Pronto, o diabo disse: agora ele é oposição, e ele vai lutar constantemente. Então para desse negócio de mimimi, porque levante vai ter todo dia, toda hora, todo tempo, vai ser natural, vai ser normal, e você tem que encarar como uma realidade na sua vida. Aleluia. Mas qual é a diferença? A diferença, irmãos, é que Cristo vai estar contigo e nem sempre ele vai te livrar. Porque se ele fosse livrar, livraria Daniel das covas do leão, Sedaque, Mesaque, Abednego, de dentro da fornalha, e o próprio João da ilha de Pátimo. Esse negócio de pregar uma palavra, passar a mão pela cabeça de crente, não está comigo. Eu preciso preparar o seu córtex cerebral para depois dessa porta você entender que a guerra é grande. E o próprio Jesus ainda disse que os piores estão dentro de casa, nem lá fora está. É só para a gente ter uma ideia do que Jesus quis falar da palavra. Entende, irmãos? Então a gente precisa entender isso. Só que tem um porém: João é levado para a ilha de Pátimo, mas tem um porém: aquele que é levado para uma ilha de Pátimo, um lugar de sofrimento, de dor, Jesus também tem propósito com ele nesse sofrimento, dessa guerra. E a Bíblia diz que João é levado para a ilha de Pátimo, e está na ilha de Pátimo, ali naquele lugar. Só que enquanto João está na ilha de Pátimo, Paulo está pregando o Evangelho de Cristo, já convertido a Jesus. E Paulo, ele faz 3 viagens missionárias, e dentro dessas 3 viagens ele faz 2 viagens na cidade de Éfeso. Éfeso, na época, ela era a segunda metrópole, só perdia para Roma, que era o grande império de Roma. E a cidade de Éfeso tinha cerca de
300 a 500 mil habitantes. Dentro daquela cidade tinha um grande templo da deusa Diana. Os efésios clamavam, cultuavam a Diana constantemente, e cabia ou pegava cerca de 25 mil pessoas sentado cultuando a deusa Diana naquele lugar. E foi difícil o evangelho entrar naquele lugar. Na primeira viagem missionária de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, Paulo chegou ali naquele lugar e ele foi confrontado. Ele recuou, porque nem sempre a gente vai bater de frente. Paulo recuou. Teve um momento que Paulo recuava. Paulo recuou, foi buscar revestimento espiritual. Na terceira viagem missionária ele faz a segunda visita naquele lugar. E ali Jesus já tinha levado cerca de 12 varão para aquele lugar, na cidade de Éfeso. E Paulo começou a pregar o evangelho na Ásia Menor, principalmente na metrópole que é Éfeso. E ali foi fundada a primeira igreja em Éfeso. Então a igreja começa a crescer, se expandir. O que é que vai acontecer? Deus agora vai abrir outra porta na cidade de Esmirna, e agora é fundada outra casa de oração, outro templo para a igreja ali na cidade de Esmirna. E aí foi para Pérgamo, foi para Tiatira, foi para Laodiceia, foi para Filadélfia, foi para Sardes. Então ali em 7 igrejas na Ásia Menor, foi em 7 cidades diferentes, onde Éfeso era a cidade ou a igreja sede central, a igreja mãe das outras 6 igrejas ali na cidade ou na Ásia Menor. Enquanto essas igrejas crescem, se robustecem, fortalecem, o tempo passa. E o tempo vai indo, aquelas igrejas que era uma igreja nova convertida, a igreja está robustecida, o tempo vai passando, vai crescendo, a igreja de Esmirna cresce, a igreja em Laodiceia cresce, a igreja em Filadélfia cresce, a igreja em Sardes cresce, a igreja em Pérgamo cresce. Então a igreja na própria Éfeso cresce. Mas agora tem um perigo. Qual é o perigo? O perigo que algumas igrejas daquela, principalmente a igreja mãe, que era a igreja em Éfeso, ela começa agora a esfriar na fé. O primeiro amor se desvaiu dela. A igreja em Sardes se tornou uma igreja morna. A igreja em Tiatira era uma igreja que tinha as doutrinas de Jezabel, considerada a igreja casada com o mundo. A igreja lá em Laodiceia foi uma igreja que se preocupou com as coisas financeiras e ficou pobre espiritualmente. Ou seja, elas perderam a sua identidade espiritual. Mas enquanto isso, lá na Ásia Menor, essas 7 igrejas, com exceção de 2, Esmirna, que é a segunda igreja, ou a segunda carta, e Filadélfia, que é a 6ª carta, ou a 6ª igreja, essas são as 2 últimas igrejas que não sofrem repreensão de Cristo. Mas enquanto essas igrejas estão vivendo o seu bel prazer, errando, falhando, pecando, Deus está mostrando a João, lá na ilha de Pátimo, a condição que estava acontecendo nessas igrejas na Ásia Menor. Aleluia. Então Deus começa a revelar João para aqueles irmãos na Ásia Menor, para os crentes na Ásia Menor. João já estava morto lá na ilha de Pátimo. Para eles João já não existia mais, nem ossos tinha, mas Deus estava revelando a João no capítulo de número 1 de Apocalipse. A Bíblia diz que Deus dá uma revelação a João da condição que estava as igrejas na Ásia Menor. É ele, irmão. Tem gente que pega o microfone, sapateia, prega, pula, e aquele coisa toda, e aquele mimimi, aquele negócio todo. Mas muitas das vezes Deus está revelando a condição que está ele com o outro lá no banco. Cada vez faz aquela coisa toda, aquele teatro todo, por aí afora, irmãos. Mas muitas das vezes o simples João da ilha de Pátimo está sentado e Deus está revelando tudo. A condição do vaso que está com essa, não está com essa bola toda, com Jesus. Entende, irmão? E a Bíblia diz que Deus começa a mostrar João e vai mostrando a condição, e o Espírito e o próprio Jesus vai dizer a João: pega aí e escreve tudo que eu vou te mostrar. E João vai escrevendo para cada igreja recebe uma carta, na realidade de advertência diferente. Só que eu não quero falar das outras cartas, serei muito breve, mas eu quero falar da igreja em Filadélfia. Aleluia, Jesus. Essa igreja, irmão, em Filadélfia, eu quero trazer só um incentivo espiritual para nós. Olha, precisamos, isso aqui que é gozo para a alma de quem anda na presença do Senhor. Nessa época havia uma grande peleja, uma batalha. O Império Romano estava perseguindo a igreja, estava perseguindo essa igreja na Ásia Menor, estava passando por luta, por peleja. Só que quando o anjo da igreja, o líder geral,
céu. Está ali, entra um mensageiro trazendo uma carta escrita por João na ilha de Pátimo, e o anjo, logo quando o anjo vai receber a carta, no versículo que nós lemos, é bom demais, irmão, quando acontece isso aqui, ó. Eu sei as tuas obras. Não adianta, irmão, alguém, porque a gente precisa a cada dia se policiar, vigiar, entrar pela porta, porque Deus conhece as nossas obras. Deus conhece quem quer se esforçar, quem se esforça para estar na presença, quem é relaxado. Verdade. Deus, Ele conhece a cada um de nós, os nossos passos, nossas identidades. Deus conhece as nossas condutas, nossas atitudes. Não adianta, irmãos. O gostoso é a gente ter a característica da igreja de Filadélfia. Nós precisamos ser essa igreja a cada dia, nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser a igreja de Filadélfia, ou a igreja Filadélfia na terra. Aleluia a Deus, glória a Deus. Ele vai dizer assim, ó: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Primeiro, o que vai fazer lá em Filadélfia ter uma porta aberta, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Aleluia, Jesus. Agora, por que Deus colocou uma porta e ninguém pode fechar? Por causa de um princípio. Porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Ó, eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Aleluia. Agora, por que essa porta está aberta? Porque tem guardado a palavra. Ou seja, tem guardado os princípios, irmão. Quem quebra princípio, jamais portas terão abertas. O que vai manter a porta aberta na nossa vida é os princípios. Se nós tivéssemos sozinhos, vai guardar ela. Aleluia! Glória a Deus. Você entende, irmão? A gente vai ser bem sucedido quando a gente guarda os princípios de Deus. Glória a Eu Deus. creio, Jesus. Ó, eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Se você pega aqui, esse ninguém pode fechar, e você for para o versículo de número 11, o 11 diz assim, ó: eis que vem sem demora, guarda o que tem, para que ninguém, guarda, Tua coroa. tira a sua coroa, para que ninguém tome. Mas cá no 2, no 8 ele vai dizer, ó: eu conheço as tuas obras, que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Mas quem é ninguém? O que é ser ninguém? Da onde é que vem ninguém? Como é que existe o ninguém? Qual é a origem de ninguém? Deixa eu te falar, a origem de ninguém é alguém, ou seja, era alguém. Ninguém era alguém. Ninguém era alguém. Mas por que se tornou ninguém? Porque só se torna ninguém quando se perde a identidade que tinha. Desse jeito. Mas quem é ninguém que o Senhor vai advertir aqui para a igreja de Filadélfia? Guarda o que tem para que ninguém tome. Ou ele vai dizer: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ninguém era alguém. Esse alguém aqui se chamava Lúcifer. A palavra Lúcifer quer dizer portador da luz. Mas ele se tornou a antiga serpente, o Leviatã. Ele se tornou Satanás, demônios, anjo caído. Porque antes ele tinha uma identidade, era um ser espiritual da luz, ou era um ser de Deus, um mensageiro, um anjo regente de coral. Só que ele deixou a maldade e a perversidão entrar no seu coração, se tornou ninguém. Aí o Senhor vai dizer assim, ó: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém. Glória! Porque ninguém está doido para fechar a porta que Deus abriu. Mas ninguém só vai conseguir fechar se a gente quebrar o princípio. Verdade. Desse jeito. Glória a Deus. Quando a gente quebra o princípio, ninguém fecha a porta. Porque Satanás é assim, ó. Olha só, Adão está dentro do Éden. Deus criou um jardim no Éden. Não é um jardim do Éden, é um jardim no Éden. Aí Deus cria um jardim e disse assim, ó:
Aqui está Adão, criou o jardim, colocou ali os alimentos para Adão, que eram as árvores frutíferas, aquela coisa toda. Mas só que Deus dá um princípio, pastor. Deus vai pegar duas árvores, colocar no centro a palavra meio, botou no meio do jardim. Meio na Bíblia quer dizer lugar de destaque. Toda vez que Deus queria destacar e honrar alguém, ele pegava e dizia, traz para o meio. Então pegaram Jesus, crucificaram entre dois, estavam honrando Jesus, botando no meio, achando que estava acabando com a sua identidade. Verdade. Aí o que é que faz? Adão não tinha pecado, Adão não tinha falhado, Adão não foi um ser perfeito, o único ser humano que falava com Deus, conversava com Deus, porque ele não tinha um corpo corrupto, ele não tinha um corpo corrupto, ele era incorruptível. Mas Deus, ele pega um homem que ele cria, que não tem pecado, e Deus pega uma árvore e coloca no meio do jardim e disse, não pegue, não toque, não come, porque se comer vai morrer. Agora, o que Deus colocou aquilo? Que Deus estava nos ensinando que toda vez que nós quebramos princípios, nós morremos. O que vai fazer a gente viver, sobreviver, está em evidência com Deus. As portas do Senhor estão abertas. É quando a gente mantém intactos os princípios bíblicos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É quando a gente se esforça para honrar a palavra. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ninguém não vai fechar porque tem guardado a minha palavra. Aleluia, Senhor. Esse negócio, irmão, de eu chegar aqui e profetizar para todo mundo e receba, Deus vai fazer. Amanhã tem um dia novo, está na internet, naqueles vídeos de TikTok e outros mais. Aí coloca lá, o povo traz uma palavra de autoajuda, mas a palavra da ajuda do alto é diferente. Se guardares a minha palavra, você vai comer o melhor da terra. Aleluia! Eita, meu Deus. Todas as vezes que nós quebramos princípios, nós atrasamos ou retardamos o propósito, e nós retardamos o pódio que Deus quer nos levar. Quantos dias Israel ia atravessar no deserto? Só 40 dias, mas foi muitos dias quebrando princípios. Atravessaram 40 anos quebrando princípios e não chegou no lugar certo, no lugar da vitória, no lugar do descanso, na terra prometida, porque quebra de princípios. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Você entende, irmãos? Quando é que a porta vai estar aberta? Porque um laço matrimonial se rompe, porque um casamento se quebra, porque uma aliança se racha, porque marido vai para um canto, a esposa vai para outro, porque a atitude não foi tomada de um dia para o outro, foi muitas quebras de princípios. Verdade. Ninguém sai da igreja hoje, ele já vem quebrando muitos princípios e as portas se fecham. Ei, Jesus. Fala, Deus. Você entende, irmão? Coisa mais fácil a gente ser bem sucedido. Eu falo para qualquer um e falo sempre das mensagens que ministro. Nós temos sempre de chance para vencer, porque nós temos um general conosco, Jesus. Mas só tem um porém. Só tem um porém. Jesus só abre porta para quem não quebra princípio, meu amigo. Verdade, Jesus. Jonas tinha tudo para ser bem sucedido, chegar lá em Nínive, pregar o evangelho e ir embora. É verdade. Mas Jonas começou a quebrar princípio. Deus disse, então tem para você o ventre de um peixe. Por quê, irmão? Quebrou o princípio. Todo aquele que quebra princípio, irmão, todo aquele que sai do propósito, todo aquele que desobedece a palavra do Senhor, jamais ele vai ser bem sucedido. A igreja em Filadélfia aqui não era uma igreja robustecida na fé, não era essa santarrona tudo, mas tinha um porém, ela guardava princípio. Como guardaste a minha palavra. Você entende? Então o que acontece, irmão? A gente tem 100% de chance para vencer. Todo dia nós estamos na igreja ouvindo um pregador diferente. Eu estou aqui por misericórdia pregando. Amanhã ele está aqui contando um testemunho e ministrando a palavra. Testemunho para um sentido espiritual para nós. O que Deus fez, o que Deus preparou, o caminho que Deus trilhou. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós temos 100% de chance para vencer. Todo dia tem uma palestra espiritual de graça, incentivo espiritual de graça, tem um louvor, mensagem cantada de graça. Mas a gente não consegue. Por quê? Porque nós somos experts em quebrar princípios. Por que, Dalmo, nós somos experts em quebrar princípios? Porque um dos mentores principal de nos atrair a quebrar esse princípio é Satanás. Porque o Senhor vai dizer, ninguém vai fechar a porta. Por quê? Porque a intenção de ninguém é te induzir a quebrar os princípios para que essa porta se tranque. Glória a Jesus é fiel. Aleluia. Entende? As portas, o mais
interessado em te abençoar, sabe quem é? Deus. Sabe por quê? Uma vez que Deus te abençoa, não é você que vai ser honrado e glorificado. Você vai desfrutar das bênçãos, mas é o nome dele que será exaltado, é o nome dele que será glorificado. O mais interessado em te abençoar é ele. Mas Deus está dizendo: eu quero te abençoar, mas está quebrando o princípio. Tem que entrar pela porta, tem que se consertar, tem que rever os conceitos. E Deus opera um milagre nas nossas vidas. Glória a Deus. Entende? Você sabe qual é o nosso maior erro? Que a gente espiritualiza tudo. Nós espiritualizamos tudo, irmão. Jesus disse a Deus, diz na sua palavra, o Cristo mesmo, ele vai dizer que ele criou o céu e a terra e deu os homens para conquistar. Só que tem um porém. A gente espiritualiza. Primeiro que Deus, ele não quebra princípio, meu pastor. Para você ter uma ideia, lá no livro de Êxodo, quando a Bíblia diz assim, ó, que Deus, o povo estava querendo comer carne. Eu quero voltar para o Egito, lá tinha carne, tinha fartura, tinha legume, tinha repolho, tinha cebola, tinha tudo. A Bíblia diz que Deus mandou um vento do mar e mandou codorniz para poder sustentar o povo. Mas peraí, por que Deus manda do mar um vento e a codorniza sai de dentro do mar? Porque Deus não quebra princípio nas fontes. Se você for para o livro do Gênesis, você vai perceber que Deus dá uma ordem não à terra para fazer as aves. Deus dá ordem ao rio, o mar. E foi o mar que produziu as aves que voam. Não foi a terra que produziu. Está lá em Gênesis, na criação. E Deus não sustenta ninguém quebrando o princípio de fonte errada. É a gente que quer ser sustentado quebrando o princípio de fonte errada. Aleluia, Deus. Fala mesmo, Senhor. Você entende, irmão? Quando a gente quebra o princípio, e o Senhor vai, essa igreja aqui, Deus vai dizer, é a única das 7 igrejas aqui, que Deus vai prometer uma porta aberta. Ei, diante de ti eu pus uma porta aberta. Por quê? Porque toda promessa de Deus é condicional. A única promessa na Bíblia que você não vai ver que é condicional é o arrebatamento da igreja, é a volta dele. Porque independente se eu estou na bênção, se eu não estou, se eu estou pecando em santidade, ele vai vir. Mas as outras bênçãos, as outras promessas, tudo é condicional. Ele disse para Abraão: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vem por uma terra que eu te mostrarei. Tu serás pai de uma grande nação. Tua mulher terás um filho. Estéril, ela desse jeito, sim, vai ter. Agora tem um porém, Abraão. Ande na minha presença, isso é perfeito. Ou seja, eu guardo meus princípios. Aleluia, aleluia. Aí você vai ver lá no livro de 1 de Crônica, Salomão tem um sonho com Deus. Deus dá um sonho a ele e disse: me pede o que tu queres que eu te dou. Ele disse: eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Deus disse: não só sabedoria, porque tu pediste sabedoria, eu vou te dar os inimigos, teu reinado será de pai. Porém, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando você vê alguém trazendo uma profecia ou profetada sem princípio bíblico, descarta que não vem do céu. Todas as profecias de Deus, todas as promessas de Deus, ela é condicional. Se tu fizer assim, eu faço assim. Se tu é assim, eu faço assim. Permeia assim, eu permeio assim contigo. Lá no livro de Josué, capítulo número 1 e capítulo número 2, o Senhor disse: assim como fui com Moisés, serei contigo, Josué. Mas anda na minha presença, come a minha palavra dia e noite, e não te aparta da tua boca o livro dessa lei. Nós somos experts em quebrar princípio. Nós somos esses experts. Só que Jesus Cristo é misericordioso para nos dar salvação. Mas concernente aos finanças, muitos de nós vai ser pobre mesmo, irmão. Não, eu vou passar a mão pela sua cabeça. Então bora fundamentar para tu não sair daqui assustado. Está lá no livro de João, capítulo de número 12. João disse que eu não dividiu com os pobres esse perfume aqui. Jesus disse: os pobres vão estar com vocês todo o tempo. Aí a gente vem querer massagear ego, não, irmão. Porque eu trago uma palavra de mim para te frustrar e depois você espera uma bênção e nunca vem. Você sabe quando a cabeça vem? Quando a gente mantém princípios intactos. Aleluia, glória a Deus. Aí você vai, quando eu falo de princípio, porta aberta, Deus abre uma porta, mas é você e eu que tem que manter ela aberta. Aleluia, glória a Deus. Porta de emprego, Deus abriu para você. Vamos lá, Deus abriu a porta de emprego para você. Abriu. Primeiro ponto, você vai passar por uma entrevista. E essa entrevista vai no RH e ali, como eu não entendo muito, que eu nunca trabalhei, é na realidade de carteira assinada, mas é mais ou menos assim, passa por uma entrevista. A empresa é assim, assim, assim. Você está disposto a seguir assim, assim? Então, a empresa tem seus princípios. O princípio da empresa é assim, assim, assim. Você está disposto a guardar os princípios da empresa? Tenho. Está disposto a chegar no horário para guardar os princípios da empresa? Tenho. Está disposto, sim. Deus abriu uma porta. Aí
empresário vai dizer, dentro dessa empresa você pode até crescer, porque tem campo assim, 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 tem áreas assim, assim, mas agora só tem para limpar banheiro, você quer? Quero. Aí ele apresenta a proposta, apresenta os princípios, e você diz que vai cumprir os princípios, horário da empresa, horário de sair, respeitar todos, ali tudo bem, aí você vai, beleza, Deus abriu a porta, ali tá, você começa ali, naquela área que ele te colocou, você dizendo, prometendo que ia cumprir todos os princípios da empresa, começou a quebrar tudo, você mesmo fechou a porta e disse que foi o diabo. Não massageou para ninguém, irmão. Para evidente, aí, irmão. Quer ser bem sucedido? Princípio. Estudante, a maioria daqui é jovens. Verdade. A maioria dos que estão aqui é jovem. Você sabe qual é o aluno que vai passar de ano no final? Eu já vi por lá, quebrei muitos princípios. Chegava atrasado na aula, eu queimava a aula, queimava a etapa, nos dias de prova, nos dias, na realidade, de assuntos que era de avaliação a teste, eu queimava, eu não estava ali presente, não se dedicava, eu comecei a quebrar princípios. E Deus não se responsabiliza em abençoar quem quebra princípios. Verdade, Jesus. Não adianta a gente querer espiritualizar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você é para o monte, eu vou para o monte orar, para Deus abrir a porta de emprego. Esqueça isso, minha amiga. Esqueça isso, minha santa. No monte é lugar de buscar as coisas espirituais. Verdade, Jesus. Vou fazer uma campanha de jejum e oração para Deus abrir uma campanha. Vou jejuar. Jejuar é para expulsar castra de demônio, queimar sua carne. Mas o que vai fazer? Você ter um bom emprego é disciplina escolar, se dedicar, estudar, ir avante. Aí sim você será bem sucedido na terra. Você acha que Deus seria irresponsável pegar a mim, que quebrei todos os princípios na área da educação, não estudei, não me dediquei, quebrei todos os princípios, errei? O ateu não, o ateu está lá estudando, se dedicando, estudando. Enquanto eu estava jogando bola, o ateu estudando. Enquanto eu estava jogando videogame, o ateu estudando. Aí tu acha que Deus será quem? O irresponsável em me dar uma área aonde eu quebrei todos os princípios? Jesus. Não é injusto. Aleluia. A gente que fica espiritualizando Verdade. como menino na fé, a gente que fica brincando de ser pregador, para Verdade. massagear ego, para você bater nas costas, dizer, esses que faz de tudo para você bater nas costas, esse não quer ver você bem sucedido, quer te ver no inferno, não quer ver dar um choque de realidade na sua vida, de você dizer, eu preciso mudar, eu estou quebrando um princípio aqui, estou quebrando um princípio ali. Quando o anjo de você, ninguém, ele estava aqui louco para a igreja de Filadélfia quebrar princípio, mas Deus diz, tem guardado a minha palavra. Em ti eu tenho porta aberta. Deus pode até abrir a porta, mas quem vai ter que manter a porta aberta somos nós. Eu não posso jogar minha responsabilidade nas costas dos demônios. Verdade. Não existe demônio forte, tão poderoso, que tem capacidade de me derrotar. Primeiro porque ele vai me derrotar, me escravizar, se eu não guardar o princípio. Mas se a gente tiver as características da igreja de Filadélfia, as portas serão e estarão abertas para nós. Você entende, crente? É assim mesmo, Não Deus. espiritualize não, meu amigo. Não vá para monte orar. Gosto de monte, não gosto. Dos mistérios até tantas horas. Fala aí, Deus. Só que cada um tem sua forma de cultuar dentro da igreja. Verdade. Nem sempre que está calado não está cultuando, nem sempre que está gritando está cultuando a Deus. Verdade, Jesus. Aleluia. Porque Deus conhece a intenção do coração. Mas quem é que vai ser bem sucedido? Aquele que guardar princípios. Isso aí. Entende, irmãos? A gente precisa entender isso nesta noite. A gente precisa ter essa convicção. Onde é que eu posso? Eu preciso me avaliar. O Senhor vai dizer para a igreja em Tiatira: conheço as tuas obras, o teu amor, o teu trabalho, a tua fé, a tua paciência. Eis que teu amor, conheço as tuas obras, tua paciência. Verdade. Eu conheço o teu trabalho. Mas tu tem tolerado a Tiatira, mulher que se diz. Você tem tolerado Jezabel, mulher que se diz, profetiza e se engana no meu servo, para que se prostitui como no sacrifício da idolatria. Eu dei tempo para se arrepender, eu não quis. Deus dá tempo para a gente rever os conceitos e ver onde a gente está quebrando princípios. Aí ele vai dizer mais além, isso aqui está em Apocalipse capítulo 3, versículo 18 a seguir, que é a carta de Tiatira. Ele vai dizer, eu colocarei todos numa cama, aqueles que profetizam com Jezabel, que se prostituem com Jezabel, e toda a igreja saberá que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Ou seja, só vai para a cama quem quebra princípios. Só vai para o leite quem quebra princípios. Só vai para o ventre do peixe quem quebra princípios.
Mas se você se esforçar, eu não quero que você seja um super-homem na fé. Eu não quero que você seja, eu não estou dizendo para você ser super-homem na fé, ser um robustecido na fé, ser aquele crente santarrão, corajoso, não. A igreja em ti em Filadélfia, eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus a porta aberta e ninguém pode fechar. Tenho pouca força, mas tenho guardado minha palavra. Glória a Deus. Deus não está se preocupando com quem acha que é forte, não. Deus está preocupado, ou seja, Deus está olhando para aquele que tem pouca força, mas tem guardado os princípios. Você sabe por que muitos de nós estamos rodeando a terra prometida e nunca entra dentro dela? Porque o deserto, porque nessas voltas que a gente está dando e a gente nunca chega lá, é porque a gente tem quebrado muitos princípios. Só que eu vim hoje aqui te aconselhar, a sua vida hoje vai mudar. Sabe por que vai mudar? Porque você vai chegar em casa hoje, vai botar a sua mente para funcionar, vai deitar no travesseiro e você vai ficar meia hora dizendo: eu preciso rever aqui, eu preciso rever aqui, eu preciso rever aqui, eu preciso rever aqui. Porque Deus é mais interessado em me botar na terra prometida, mas eu estou quebrando o princípio aqui, quebrando aqui, quebrando aqui, quebrando aqui. Deus me perdoe, eu preciso ter as características da igreja em Filadélfia, ter pouca força, mas guardar a palavra e não negar o teu nome. Você entende, irmão? Quanto de nós? Me dá aí o microfone e vou contar o testemunho, porque Deus abriu a porta. Empresa tal. Amém, contou o testemunho, aquela coisa toda, aquela alegria toda. Passa o primeiro mês, segundo, terceiro, quarto ano. Quinto, sexto, vai. 2 anos de empresa. Começou a quebrar princípios. Antes de quebrar princípios, chega para o empregador, diz: oh, muito obrigado. No momento que eu mais precisava, você vai abrir a porta para mim. Eu não quero mais lhe prejudicar a empresa. Porque toda vez que eu chego atrasado na empresa, eu sei que vai faltar uma ferramenta, ou vai deslocar um de um lado para o outro, por causa dos princípios que eu tenho quebrado. Por isso que muitos de nós não vai. Por isso que muitos de nós não conseguem. Porque é de nós mesmos. De que se culpa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Verdade. Você entende, irmãos? Entende? Não deu certo, não quer mais, chega para o empregador, chega para ele, conversa direitinho, ele vai te entender melhor do que quebrar princípio. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai instruir lá em Timóteo: olha, quando você estiver diante do seu Senhor, se refere aqui a patrões, faça para ele como se estivesse fazendo para Deus, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Quando nós desonramos a líder, desonramos a patrões, quando nós desonramos o empregador, quando nós desonramos alguém que está acima de nós, nós estamos deixando de glorificar o nome do Senhor. Verdade, Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Você sabe, José, lá dentro da casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus foi com ele. Por que Deus foi com José na casa de Potifar? Porque José não quebrava princípio. Porque José, dentro da prisão, mesmo passando por aquele processo, e dentro da prisão, o carcereiro deu a José a chave para José. Toma aqui, o carcereiro deu ao prisioneiro uma chave, a chave da prisão. José era o único que tinha, se quisesse sair embora, fugir e vir embora para a terra onde estavam seus pais, fugir do Egito, tapiar, escapar, ou fazer uma fuga, ou tentar uma fuga, mesmo que visse a óbito pelo soldado do Egito. Mas José teve a oportunidade de quebrar o princípio, mas não quebrou. Verdade, aleluia. Tem gente que não precisa nem fazer teste, ele mesmo cai na própria armadilha que ele faz. Verdade. E quer ser bem sucedido, irmão, a gente não vai. Mas se você guardar princípio, os demônios, ninguém vai ficar querendo lhe derrubar, quebrar suas pernas, fechar as portas, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o que vai fazer o diabo não vencer e não fechar as portas é princípio sintático. Verdade. Aleluia a Deus. Por quê? Porque o Senhor vai dizer no livro de Jó, capítulo 2: observaste tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, dizendo mal. Ou seja, observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus. E é o texto que diz, olhe lá depois, ou se não agora, e se desvia do mal. Deus não diz assim, e eu desvio ele do mal, não. E se desvia do mal. Porque aquilo que é nós que temos que fazer para não quebrar princípio, a gente tem que se esforçar para fazer. Não espere de Deus aquilo que é você que tem que fazer, aquilo que eu que tenho que fazer, não. É desse jeito. Você entende? Aleluia. Então, se a gente se esforçar, porque Jó era bem sucedido e abençoado, porque Jó foi o homem mais rico do Oriente, porque Jó manteve os princípios intactos e Deus começou a orar.
Todos nós aqui, ninguém, ele vai criar situações, Satanás vai criar situações, usar pessoas para te dar na bandeja aquilo que vem quebrar princípio. Você aceita se quiser. Verdade. Você entende? Aí alguém lhe dá uma coisa lá que parece ser boa. Que nada, irmão, vai fechar a porta. Se for quebrar princípio. Se for fugir da Bíblia, vai fechar a porta, não vai abrir. Se a gente for entrar na maracutaia para poder, um empregado ali, um colega de trabalho, um colega de empresa, ou um colega de uma área da vida, é para a gente ser bem sucedido, ou entrar por ali. Mas se a porta for quebrar princípio, meu amigo, ninguém quer que você faça assim mesmo, porque ele sabe que é a única possibilidade de Deus fechar a porta. É assim mesmo. Mas se você for um crente equilibrado, eu tenho pouca força, mas eu guardo a palavra e não. Aleluia, Deus. Aí o céu olha, o céu vai te honrar, o céu vai te abençoar. Eu creio, Jesus. Entende, irmão? A gente precisa entender isso. Achei uma carteira, na época tinha cerca de um salário, na época, todo o nome a carteira, todo o documento e um salário. Rodei o bairro todo, achei a carteira, não disse que tinha dinheiro dele. Só que a foto era daquela preta e branca antiga. Já encerro, disse que ia encerrar, mas o vaso não se manda. Aí o que acontece? Eu comecei a procurar a foto antiga, daquela preta e branca, barbuda, não dava para saber quem foi. Mas a minha preocupação era quem perdeu, o pai de família, meu Deus, tem misericórdia. Deixa eu te falar. Momento especial para quem gosta de quebrar princípio, tirar o dinheiro e dispersar o documento. Mas eu saí procurando, só que procuro daqui, procuro dali, não acho. Fiquei pela manhã com essa carteira, quando foi meio-dia, eu vi a foto transformando na minha mão, digo, sei quem é. Bati na porta de casa, oi, a esposa saiu, seu esposo perdeu o documento, perdeu, está dentro de casa orando, pedindo a Deus, para Deus trazer aqui na porta. Crente, irmão, que acha um celular na rua e logo tira um chip. É verdade. É ladrão. Porque o chip, quando se desliga o celular e se tira o chip, ele está dizendo que está roubando, que ele tem convicção que o dono vai ligar. Verdade. Quebradores de princípio, querendo cobrar de Deus alguma coisa. Você entende, irmão? Mas quando você se esforça para ser fiel, olha a precisão de José. Foi manter os princípios intactos. A mulher, bandeja, tem um princípio. Carcereiro deu chave, eu tenho um princípio. Característica da igreja de Filadélfia. Aí o que é que vai acontecer? Deus tem uma porta para José lá no palácio de Faraó. Glória a Deus. Não pense a você que aquela túnica colorida que tem um hino por aí dizendo a túnica foi o pai que deu, que refere a túnica de José, foi a que Deus deu, que Jacó deu, nunca foi essa, porque é o que Deus dá ninguém toma, os irmãos José tomou. Glória a Deus. Verdade. José passou por uma série de túnicas, a túnica colorida, a túnica de escravo, a túnica de gerente na casa de Potifar, a túnica de prisioneiro e a túnica que Deus prometeu foi de governador, que ninguém Glória tinha. a Deus. Glória a Jesus. Mas quando a gente mantém os princípios intactos, a túnica que Deus dá ninguém tira. É verdade. Glória a Deus. Mas quando a gente somos quebradores de princípios, a gente não sente nem o cheiro da túnica. É verdade. E Deus dizendo, eu quero te abençoar, mas eu velo pela minha palavra. Glória a Deus. Porque ele vai dizer à igreja de Filadélfia, como guardaste a minha palavra, como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei. Da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aleluia. Como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei. Eu vou só fazer uma aplicação aqui em céu. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Como o 10, como guardaste a minha palavra, também te guardarei. Futuro, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deixa eu te dizer, existem três linhas de teólogo que eles vão falar acerca do arrebatamento da igreja. Existe uma linha que crê, que é chamada pré-tribulacionista. É a linha de teólogo que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes do dia ou do grande dia ou do período de tribulação. Existe outra linha de teólogo que diz que é tribulacionista. A igreja será arrebatada no período do período de tribulação. Existe outra linha chamada pós-tribulacionista, que eles creem que a igreja vai passar por uma grande tribulação, pela grande tribulação, para depois ser arrebatada. Primeiro, à luz do que nós lemos aqui no versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse, a gente somos pré ou antes da tribulação, porque como guardaste
guarde a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Mas esse livramento aqui é para quem guarda princípio. Esse livramento aqui é para quem é crente de verdade. Esse livramento aqui é para quem se esforça. Essa porta aqui de escape do grande dia, dia de grandes perseguições, de tribulações, é de crente que não quebra princípio, crente que não cobra suborno. João Batista chegou e disse, os soldados romanos disseram, o que é que eu tenho que fazer para poder ser salvo, receber esse batismo? Ele disse, não cobre mais do que foi, ou seja, se contenta com o seu salário. Então vem os publicanos, o que é que eu tenho que fazer? Tu não cobre mais do que foi dito para você, ou designado para você fazer. E o povo vê a multidão, e nós, se tem duas túnicas, divide com quem não tem. Então o que acontece, irmãos? Essas aí são as características da igreja do arrebatamento. Você entende? Agora o crente quebra o princípio aqui, quebra o ali, achou um celular, tirou o chip, achou a carteira com documento, dinheiro, tirou o dinheiro, fez uma entrevista com o patrão, disse que ia prometer tudo e começou a tribular a mentira do patrão. Porque quem mais sofre é empresário. Por quê? Porque empresário, irmão, todo mundo sai da empresa e vai para casa, e ele continua na empresa ali porque tem muita preocupação, se dedica daqui, se dedica para quê? Para sustentar pessoas. Verdade. Dor de cabeça, que tem coisa para pagar, que tem boleto, que tem empresa para pagar, que tem produto para comprar, para trazer para a sua empresa, para botar ali, para os seus funcionários chegar, para ter uma porta aberta para trabalhar. E o funcionário, quando é crente, é maior vergonha. Quando ele não tem essa consciência, o céu fecha a porta. E quando eu descubro um negócio desse que me chama para orar, manda se converter. Aleluia. Fique pensando que eu oro, eu orar por crente desobediente. Isso aí. Eu primeiro, quando eu era menino, eu pensava que nem menino, fazia tudo de menino. Tem uma luta ali, então bora lá. Dá o teu irmão passando uma prova grande, bora. Dá o teu irmão, sim, meu amigo, sim, então, meu amado. Primeiro eu vou estudar, analisar. Porque se tiver no bucho do peixe, eu vou mergulhar no mar para abrir? Não. Se for quebrador de princípio, eu vou lá no bucho do peixe tirar ele? Coisa mais fácil, irmão. Coisa mais fácil. É o diabo nunca vencer a gente, só é guardar a palavra. Isso aí. Glória a Deus. O diabo se alimenta de pecado, de quebra de princípio. Se a gente guardar, já foi, irmão. Você será bem sucedido. A árvore diz que fruto é. Quero ver você passar na beira da estrada, tá ali um pé de jaca. Cresceu. A jaca volta, acho que é com 5 anos, se não me falha a memória, ou é 3. 1 ano, o pé de jaca já está 10 metros de altura. Aí eu perguntei um dia desse, irmão, era um pé de jaca que daí ia botar jaca, né? Como eu vim da zona rural, não vim da roça, que na roça é toco, mas o que acontece? Eu disse para ele, esse pé de jaca aí é mole ou é jaca dura? Ele olhou assim e disse, rapaz, pela folha é mole, eu disse, tu dá na dúvida. O que vai identificar se é mole ou é dura é o fruto, deixa eu mostrar para ver. Aleluia. Você entende, irmão? Então o que acontece? Não adianta a gente se esconder daqui, se esconder dali. O fruto vai dizer que não somos nós. Verdade, aleluia. O fruto vai dizer se a gente está quebrando o princípio ou não. Entende? Então Deus não vai se responsabilizar com quem quebra princípio. Entende, irmão? A gente vai ser bem sucedido, todo mundo vai ser bem sucedido em toda a área da vida como tem o princípio intacto. Aleluia. Vou falar de novo. Laço matrimonial não se quebra sem quebra de princípio. Verdade. Se tiver tudo intacto, tudo gostosinho, como foi no altar apresentado e foi falado e prometido, dá tudo certo. Aleluia. Hoje é mais, de vez em quando eu estou ali na rua, como eu trabalho na rua, de vez em quando eu estou ali com o varão, eu digo ali, ó, dá para deduzir que eles são casados. Por quê? Um vai lá na frente, outro vai cá atrás. Namorada dá na mão e abraçado, dá para deduzir, porque eu julguei não, é o fruto que diz. Jesus disse, não julgue pela aparência, mas julgue pelos frutos, e prove se eles são bons. Você entende? Mas quando a gente mantém os princípios, as coisas dão certo. Aleluia. Quando você vê um casal que está lá, eu estou entrando nesse negócio de casamento, né? Mas quando você vê um casal de 70 anos, dois, cabelinho velhinho, branquinho, aquele coisa linda, irmão. É verdade. Aquele cara, aí minha esposa disse, quando passa, eu e minha esposa, ela diz, a gente vai ficar assim, eu digo, só é manter princípio, que fica. Quando você vê assim, ó,
Aquele casal de idoso vai andando, pode ter certeza, ali não quebraram o princípio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O diabo não achou a brecha, Glória a Deus. manteve o princípio intacto. Eita glória. Glória a Deus. Nós deixamos de ser bem sucedidos, que a gente somos um bobão. Para de obedecer o céu. Jesus dizendo: o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a cruz do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão na tua mão. Meu Deus. Só é ler para ser sábio, crer para estar seguro e praticar para ser santo e dar tudo certo no final. Você entende? Simplesmente assim eu encerro.